Olá! Bom, vou continuar falando de sintaxe e eu já falei aí sobre o que é a frase, o que é a oração, o que é o período. E aí eu disse que antes de dar os exemplos e detalhar o que vem a ser a frase nominal, verbal, oração e o período, eu falei que você tinha que saber pelo menos identificar o verbo. E aí eu expliquei mais ou menos assim por cima, grosso modo, o que é o verbo, né? Como é que você faz para identificar o verbo, né? Você primeiro vai verificar se a palavra está no presente, no futuro ou no passado, né? Lembrando que passado, a gramática chama passado de pretérito, tá? Então, passado e pretérito é a mesma coisa. Beleza. Você vai verificar se a palavra está no... Se você conseguir verificar se a palavra está no passado, ou no presente ou no futuro, se você conseguir conjugar a palavra, né? Tipo, eu compro, tu compras, ele compra e etc. Nós compramos, etc, etc. Aí aquela palavra vai ser um verbo. Beleza? E se aquela palavra estiver transmitindo uma ideia de ação, de movimento, de estado ou fenômeno meteorológico, beleza, vai ser um verbo. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que você identifica o verbo. Tá? Ok. Agora, eu vou falar de algo chamado locução verbal. Um verbo é uma palavra só. A locução verbal são duas ou mais palavras. Então, assim, imagine que dois verbos estão unidos, transmitindo a mesma ideia, transmitindo a mesma noção. Aí, o nome desses dois verbos será locução verbal. Tá? Então, uma frase, ou ela pode ser nominal, quando ela não tem verbo e quando ela não tem locução verbal, tá? Ou ela pode ser uma frase verbal, quando ela tem um verbo, ou ela tem uma locução verbal, ou ela tem mais de um verbo, ou mais de uma locução verbal. Ok? Então lembre-se, uma locução verbal, ela é um conjunto, ou uma combinação de verbos, mais de um verbo, trazendo a ideia que poderia ser trazida por um único verbo, por uma única palavra. Quer ver? Ó? Eu coloquei aqui. Ó. Locução é a combinação de mais de um verbo com uma noção que poderia ser indicada por um único verbo. O primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar e pode ser usado no singular ou no plural, ou seja, pode ser flexionado. O segundo verbo da combinação é chamado de verbo principal e deve ser utilizado no singular, não pode ser flexionado. Bom, explicando estes conceitos em exemplos. Veja só. Ó. Estive pensando. Perceba que aqui nós temos o verbo estar e ao lado dele temos o verbo pensar. Estive pensando. Estive pensando é uma locução verbal porque é uma união de dois verbos, o verbo estar e o verbo pensar, transmitindo uma única ideia. Tipo assim, ó, imagina o seguinte, ó. Estive pensando na prova de amanhã e decidi adiá-la, ponto. Estive pensando na prova de amanhã e decidi adiá-la, ponto. Ok? Beleza. Agora imagine que eu fale assim, ó. Pensei muito na prova de amanhã e decidi adiá-la, ponto. Perceba que as duas frases transmitiram a mesma ideia. No entanto, na segunda frase eu falei apenas um verbo, que é pensei muito, na frase, pensei muito na prova de amanhã, só tem um verbo, não tem locução verbal aí. E decidi adiá-la. Aí depois tem os outros verbos. Beleza? Eu vou colocar aqui. Vou colocar um exemplo aqui concreto para vocês. Ó. Pensei muito na prova de amanhã. Beleza. E agora essa aqui, ó. Estive pensando na
Perceba ó, que aqui só tem um verbo. Ó, pensei. Muito na prova de amanhã. A ideia de que a pessoa está praticando uma ação, né? Ela está pensando na prova que vai ter amanhã. Ok? Agora, se você quiser colocar assim, ó, estive pensando na prova de amanhã, também transmitiu a mesma ideia, doutores, de que a pessoa está pensando na prova de amanhã. Então perceba que a ideia pensar na prova de amanhã, a ideia, essa ação de pensar na prova de amanhã, pode ser expressada por um único verbo, que é o verbo pensei, ou pode ser expressada por dois verbos, que é o verbo estar e o verbo pensar, estive pensando. Tá? Então aqui, ó, esse primeiro verbo, o verbo estar, estive, ele é o verbo, conforme eu disse, chamado de verbo auxiliar. Tá? E o segundo verbo é o verbo principal. Ok? Lembre-se disso. Verbo auxiliar, primeiro. Verbo principal, segundo. Ok? Beleza. Então, você já sabe o que é locução verbal e o que é verbo. O fato é, esse conjunto de palavras aqui, ó, pensei, a palavra pensei, a palavra muito, a palavra na, a palavra prova, a palavra de, a palavra amanhã, essas palavras são organizadas de uma forma que transmitem uma ideia inteligível, né? Ela estabelece uma comunicação entre os interlocutores. Então, esses termos aqui, ó, esses que eu sublinhei, ó, pensei muito na prova de amanhã, é uma frase. Ela tem verbo? Tem. Porque, ó, pensei, está no presente, no passado ou no futuro? Está no passado. Beleza? Então, essa palavra pensei vem do verbo pensar. É um verbo. Tá? Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos e etc, e etc. Beleza? Então, assim, você conseguiu identificar que o pensei é um verbo. Tá? Essa frase é uma frase nominal ou verbal? É uma frase verbal porque tem verbo. Beleza. Quantas orações tem nessa frase? Só tem uma, porque só tem um verbo. Essa frase é um período, porque ó, começou com letra maiúscula e terminou com ponto final, tá vendo? Terminou com ponto final aqui, ó. Então, é um período? Sim, é um período. Por que é um período? Porque tem um verbo. Beleza, é um período. É um período simples ou composto? É um período simples, porque só tem um verbo, só tem uma oração. Se tivesse dois verbos, teria duas orações e seria um período composto. Beleza? Então, nesse caso, é um período simples porque só tem uma oração, só tem um verbo. Beleza? Ok. E aqui, nesse caso aqui embaixo, ó. Estive pensando na prova de amanhã. Estive pensando são dois verbos? Sim, são dois verbos, mas transmitem a mesma ideia, que é pensar na prova de amanhã. Então, assim, como são dois verbos juntos que transmitem a mesma ideia, essa junção desses dois verbos é chamada de locução verbal. Então, como é chamada de locução verbal, existe apenas uma oração aí, tá bom? Existe apenas uma oração. Beleza. Então, tem dois verbos? Tem. Então, era para existir duas orações. Beleza? Porque cada verbo é uma oração. No entanto, como os dois verbos transmitem a mesma ideia, esses dois verbos formam uma locução verbal, então nós não temos duas orações, nós temos só uma oração. Tá bom? Se nós só temos uma oração, nós temos um período simples ou um período composto? Um período simples. Perceba que, às vezes, você tem dois verbos e tem duas orações e tem um período composto. Mas, às vezes, você pode ter dois verbos, ter só uma oração e ter um período simples. Porque a locução verbal tem dois verbos. Beleza, eu estou batendo nessa tecla, locução. Mas eu espero que você tenha entendido o que é verbo, o que é locução verbal. Então, uma oração é formada ou por um só verbo ou por uma locução verbal, que pode ter dois verbos, tá bom? Lembre-se disso, pelo amor de Deus.
tá? Então, vou voltar aqui, ó, veja só. Frase, nominal e verbal, oração, período, simples e composto. Vou até colocar aqui, frase, verbo ou locução verbal, para ficar mais fácil para vocês, tá? A oração ela é formada por um verbo ou por uma locução verbal, que pode ter mais de um verbo. Beleza? Ok? Então, entenda o que é verbo, o que é locução verbal. Pelo amor de Deus, não confunda esses dois conceitos, tá? Tranquilo? Bom, então, feita esta observação, você já sabe o que é verbo, você já sabe como identificar o verbo e você já sabe o que é locução, você já sabe o que é o verbo auxiliar, né? O verbo auxiliar sempre é o verbo... sempre será o verbo da esquerda e o verbo da direita será o verbo principal. Por que você tem que saber o que é verbo auxiliar e o que é verbo principal na locução verbal? Porque, ó, imagine, ó, quero sair, pode ocorrer, tenho investigado, tinha decidido, vou olhar, queria estar dormindo, fui ver, deve haver, tinha falado, fiz acordar. Tudo isso é locução verbal, formada por dois verbos. O verbo auxiliar, o verbo principal. Auxiliar, 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 principal. Beleza? Sempre aí, auxiliar, principal, auxiliar, principal, auxiliar, principal, auxiliar, auxiliar, principal, auxiliar, principal. Beleza? Ok. Aqui também, ó. Tem trabalhado? Auxiliar principal. Tem trabalhado? Auxiliar principal. Opa, deu zoom aqui. Outro exemplo. Os recursos financeiros foram gastos. Verbo ser, né? E o verbo gastar. Então, foram gastos. Auxiliar principal. O recurso financeiro foi gasto. Auxiliar principal. Com estas obras inacabadas. Bom, agora você vai entender a importância de você saber o que é o verbo principal, o que é o verbo auxiliar. Perceba só. Os recursos financeiros foram gastos com estas obras inacabadas. Vou até mudar aqui, vou colocar aqui. Com as obras inacabadas. Com as obras inacabadas. Beleza. Os recursos financeiros foram gastos com as obras inacabadas. Ok. Quando eu mudo o sujeito, qual é o sujeito? O sujeito é os recursos financeiros. Quando eu mudo o recurso financeiro para o singular, do plural para o singular, eu vou ter que mudar a minha locução verbal também para o singular. Foi gasto. Beleza? Até aí tudo bem. Agora, vejamos esse outro exemplo. Alguns alunos continuam a falar acerca do ocorrido. O aluno continua a falar acerca do ocorrido. Então, veja bem, ó. Qual é a locução verbal aqui? Ó? Os alunos é o sujeito. Continuam a falar. É a locução verbal. Beleza? Qual é o verbo principal? É o verbo falar. Qual é o verbo auxiliar? O verbo continuar. Continuam, de continuar. Beleza? Até aí tudo bem. Então, perceba que aqui o sujeito está no plural. Então, a locução verbal continuam a falar tem que concordar com o sujeito aqui, ó. Tá bom? Tá vendo? Ó? Continuam. Os alunos, alguns alunos continuam concordando. O verbo continuam está concordando com o sujeito alunos. Beleza? Ok. Agora vejamos que eu vou colocar, nesse outro exemplo, o sujeito no singular. Vou tirar do plural e colocar no singular. O aluno está no singular, não está no plural. Aí o verbo ele tem que também concordar. A locução verbal e o verbo tem que concordar com o sujeito. Então eu não posso falar o aluno continuam. Eu tenho que falar o aluno continua. Beleza? Então, o aluno continua a falar acerca do ocorrido. Então perceba que o verbo principal ele continuou do mesmo jeito. Ó. Tá vendo? A falar aqui no plural, a falar aqui no singular. Ele não muda. Ele não se flexiona. Beleza? Ele não muda, ele não vai do singular para o plural, ele só fica no singular. Agora, por isso que ele é o principal, ele é aquele que manda, tá? Ele é o principal. Ninguém manda nele, ele não obedece ninguém.
Agora, perceba que o verbo continuar, ele mudou. Aqui ele está no plural, continuam, e aqui ele está no singular. Por quê? Porque ele é o verbo auxiliar da locução. Ele é o verbo auxiliar da locução verbal. Então, o verbo auxiliar, ele primeiro, ele é diferente do verbo principal porque ele é o verbo da esquerda. Da locução verbal, ele é o verbo da esquerda. O verbo principal é o verbo da direita. Daí tudo bem. Segundo, o verbo auxiliar é diferente do verbo principal porque o verbo auxiliar, ele flexiona. Ele muda do plural e do singular para o plural. O verbo principal, ele não muda, ele não se flexiona. Beleza, deu para compreender? Então você pode ver, ó, aqui em cima, alguns alunos, plural, então o verbo continua plural. Aqui embaixo, o aluno, singular, então o verbo continua singular. É mais ou menos isso. Por isso que você tem que saber qual é a diferença de verbo auxiliar para verbo principal em uma locução verbal. Tá? Beleza. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Nós deveríamos estar. Locução, deveríamos estar. Verbo estar mais o verbo dever. Verbo dever, ok? Nós deveríamos estar. Então, nós está no plural. Então, deveríamos tem que concordar com nós. Então, está correto, deveríamos. Agora, ele está no singular. Então, o verbo dever tem que concordar com ele. Deveria. Eu não posso falar ele deveríamos. Né? O certo é ele deveria. Então, tá certo aqui. Ó, ele deveria estar. Perceba que o verbo estar ele não muda, porque é o verbo principal. O verbo deveríamos... O verbo dever, deveríamos, ele muda aqui no plural, aqui no singular, porque ele é o verbo auxiliar da locução verbal. Ok? Beleza! Então, espero que você tenha entendido qual é a diferença entre locução e verbo. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.